é nesse momento que Hermes ganha o cajado do pastor, que simboliza o poder com relação à natureza e aos animais, o cajado de ouro, que é o símbolo da riqueza, e o caduceu do mensageiro, que significa mensageiro entre os seres humanos e os deuses, o que tradicionalmente as obras dizem sobre Hermes. Então vejam, Hermes dá a lira a Apolo, e em troca disso, Apolo dá os cajados que dão poder sobre a natureza e a riqueza, e o caduceu do mensageiro entre os deuses e os seres humanos. E também dá o poder a Hermes da condução das almas dos mortos ao mundo dos mortos. O que significa ser mensageiro? É entender a linguagem dos deuses e traduzi-las aos seres humanos. Mas veja, isso é uma punição de Hermes. E ele só ganha essas trocas porque ele promete nunca mais mentir. E como complemento a essa troca, Zeus, junto com Apolo, dão a Hermes aquelas roupas tradicionais da figura de Hermes, que é o capacete e as sandálias aladas. Então, por isso que Hermes é tradicionalmente representado com o caduceu, que tem aquele símbolo, aquele mastro, e em volta a cobra, né? Esse é o símbolo do caduceu. Por isso que é esse o símbolo também da medicina. Inclusive, Hermes é tido como um dos patronos da medicina. Por quê? Porque, tradicionalmente, o caduceu ele é representado por um mastro e uma cobra ou duas cobras entre eles. Porque o mastro simboliza o equilíbrio entre as duas cobras. Então vejam que Hermes sai na vantagem. Ele é punido, mas ele ganha muitas coisas nessa troca com Zeus e Apolo. Então, por que Hermes é um dos personagens mais queridos da mitologia por causa dessa ambivalência dele? A gente não sabe se ele é divino ou se ele é humano. A gente nunca sabe se ele fala a verdade ou se ele está mentindo, se ele é bom ou se ele é mau. É justamente por causa dessa ambivalência que nós, seres humanos ambivalentes também, adoramos tanto a Hermes. E isso significa uma ambivalência também da própria interpretação, que pode ser boa ou má, pode ser justa ou injusta, pode ser inclusiva ou excludente. Então vejam que essa ambivalência de Hermes nos acompanha até hoje. Então Hermes habita e mora nesse limbo da caverna, esse limbo entre escuridão e luz, entre humanidade e divindade, esse meio termo entre dois mundos. Justamente como nós, hermeneutas, também habitamos esse mundo entre as normas e o caso concreto. É por isso que Hermes é o símbolo da hermenêutica jurídica também. Porque a gente, enquanto intérpretes, a gente vive nesse meio entre dois mundos, o mundo das normas e o mundo dos fatos sociais e jurídicos, ou entre o caso concreto e a norma. Então, para finalizar, eu queria que se alguém tivesse um comentário que fizesse agora, ou a gente vai para a nossa anotação. Em breve vai sair um artigo meu, onde eu escrevo sobre o mito de Hermes da mesma forma que eu apresentei aqui, e eu posso disponibilizar o artigo para vocês também. Eu tenho vários artigos também, eu não falei isso antes, mas vocês podem encontrar os meus artigos lá na academia, certo? Eu tenho um link lá que vocês podem ser direcionados aos meus artigos escritos. Geralmente eu sempre participo do Comped, eu sempre faço vários artigos, e vocês podem ter acesso a eles lá no academia.edu, que é mais ou menos como se fosse um Facebook acadêmico. Certo? Espero que vocês tenham gostado da forma que eu apresentei o mito de Hermes. Geralmente não é dessa forma que eles apresentam, e eu acho essa forma muito mais interessante do que os livros de introdução fazem. A palavra hermético vem de Hermes também. Mas hermético simboliza algo que é difícil ser interpretado, ou algo incompreensível. Então vejam, nós temos na mesma origem duas palavras completamente diferentes. A hermenêutica, que diz que o ser humano é capaz de interpretar as coisas, e a palavra hermético, que remete àquilo que é difícil ser interpretado. Então veja que são duas coisas diferentes. Hermenêutica refere-se à nossa capacidade de interpretar, inclusive aos deuses. E hermético diz que nós somos incapazes de interpretar os deuses. Então vejam, é claro, né, eu prefiro dar ênfase mais à hermenêutica como a capacidade humana de interpretação do que a palavra que eu vejo como negativa, que é hermético, que remete à nossa incapacidade de interpretação. Não é por acaso que Hermes é considerado a origem de várias hermenêuticas. A hermenêutica teológica, né, porque nós interpretamos a Bíblia constantemente, e também da hermenêutica jurídica, que é a interpretação de leis, né, de códigos. Então vejam que são dois livros, dois textos fundamentais na nossa cultura, né, a Bíblia e as leis.